Olá, sejam bem-vindos ao canal Learning BI Academy. Meu nome é Marcelo Puente e neste vídeo falaremos sobre o gráfico de colunas 100% empilhadas. Já peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. Após assistir o vídeo, deixe seu comentário, pois isso auxilia e ajuda, o canal a crescer e a ter relevância. Nos sigam nas nossas redes sociais e, para vocês terem acesso, fazerem o download dessa base de dados aqui, de base de vendas que eu estou utilizando nesse exemplo, ela está disponível no nosso site. Todos esses links estarão disponíveis para vocês na descrição do vídeo. Bom, isso posto, vamos ao que interessa. O gráfico de colunas 100% empilhadas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o gráfico de colunas empilhadas. Bom, o gráfico de colunas 100% empilhadas, ele vai trabalhar com um valor relativo. Ele vai trabalhar basicamente com porcentagens. Eu vou montar um, obviamente, e vou explicar para vocês como é que isso vai funcionar. Então, o visual que nós temos que utilizar é o gráfico de colunas 100% empilhadas. Vou colocá-lo aqui. Como eu sempre digo a vocês, espaço no painel é uma coisa que a gente tem que ajustar bastante. Como eu só vou colocar esse gráfico aqui, então eu vou usar o maior espaço possível para representá-lo. Bom, eixos X e Y. No eixo X, vamos acrescentar o campo item. No campo Y, vamos acrescentar o campo valor total. Ele coloca a soma de valor total por quê? Vamos dar uma olhada na tabela, jogo rápido. Clicando aqui nesse botão, modo de redução de tabela, observamos essa coluna aqui, valor total e item. O que ele faz no gráfico? Em cada uma das colunas, representa um item desse aqui. Então, ele vai pegar todos os valores equivalentes, ou que equivalem, ou que se referenciam a cada um desses itens e somar por grupo. E aí, ele faz essa distribuição. Então, aqui nós temos todos os valores da caneta azul, todos os valores do grampeador e assim sucessivamente. Bom, por enquanto, a gente não está vendo nada de empilhado aqui, são apenas colunas normais. Já chama a atenção que todas elas têm a mesma altura. Vamos chegar lá. Na legenda, vamos acrescentar aqui, então, o campo vendedor. E aí, nós temos uma nova distribuição dos valores de cada uma das colunas, em subcolunas. Então, como diz aqui o nosso enunciado, nós temos uma categoria principal chamada item, que está representada aqui no eixo Y, e essa categoria item, ela está subdividida em vendedores. Então, cada um desses vendedores está representado ou identificado aqui na legenda. Esse é o gráfico e ele já está pronto. Mas como é que ele funciona? Qual é a ideia dele? Então, vamos trabalhar essa ideia agora. Na área de formatação, eu vou pular muitos aqui para explicar o contexto do gráfico. Depois eu volto e faço a formatação com vocês. Então, o primeiro item que nós vamos procurar aqui é o rótulo de dados. Quando nós colocamos o rótulo de dados aqui, ele coloca as porcentagens que cada bloco, que representa uma subcategoria, no caso, subcategoria vendedor, ele coloca aqui a porcentagem em cada bloco desse. E aí nós observamos aqui a escala, que vai de 0% a 100%. Então, todas as vezes em que eu somar as porcentagens da coluna, desses blocos, dessa subcategoria, eu sempre vou achar 100%. O que a gente pode utilizar aqui para melhorar um pouco essa explicação? Aqui em rótulos de dados, tem um item chamado detalhe, que é o que está ativo. Se eu tirar o detalhe, ele tira a porcentagem, tá vendo? Se eu colocar o detalhe, ele traz a porcentagem. Mas eu também tenho aqui o valor. Então, eu vou acrescentar o valor aqui. Então, ele está dizendo o seguinte. Bom, aqui é 100%, certo? Cada coluna dessa aqui é 100% de alguma coisa. Bom, então significa dizer que se eu somar 92.700 com 28.350 com 74.700, eu vou achar um valor X.
esse valor X está dividido da seguinte forma: 47% com 36% para a Ana Paula, 14,48% para o Cláudio e 38,16% para o Marcelo. Fazendo uma conta rápida, deixa eu chamar aqui a minha calculadora. Para que a gente faça essa experiência aqui. Então, vamos ver aqui o seguinte, olha só. 74.700, né? Então, 74.700 mais 28.350 mais 92.700. Então, o total da coluna é de 195.750. Então, somado esses valores, eu chego a 195.750, que é 100% dessa coluna. Agora, vamos fazer a mesma coisa para outra coluna. 97.20, não é isso? 69.300. Aqui já dá um valor menor, 166. 166 somado esses dois valores, distribuído aqui em porcentagens. Mas 166 é 100% dessa segunda coluna. Entenderam a ideia? Então, a coluna sempre é 100%. A soma dos valores absolutos é que vão te dar o que é esse 100%. Mas ela sempre será 100%, de valores totais diferentes. Tá? Então, se vocês fizerem isso para cada uma das colunas, vocês vão observar exatamente isso que eu comentei agora. Bom, o que mais a gente pode observar aqui? Vamos pegar, então, a formatação desse visual. Um detalhe que eu já trago para vocês. Olha só. Quando eu tiro o valor, todos os blocos têm porcentagem, inclusive esse aqui. Quando eu coloco o valor, ele já some, porque não tem espaço, não tem altura suficiente naquele bloco para exibir duas informações. Então, se eu tirar o detalhe, ficamos todos com os valores ali, os valores absolutos. Valores absolutos, valores relativos. Porcentagem é um valor relativo. Bom, então eu vou deixar aqui a essência do gráfico, que é trabalhar com porcentagens. Vamos agora, sim, entendido isso, entendido como funciona o gráfico, verificar como é que funciona a formatação dele. Eixo X. Valores são os nomes dos produtos. Então, eu vou escolher aqui uma cor e vou escolher uma fonte aqui. O tamanho está bom. Vou botar tamanho 10, que só tem ele ali. Tá? Repare que tamanho, né? Espaço é sempre uma coisa. Eu posso aumentar o gráfico aqui um pouquinho ainda, por causa do enunciado, né? Eu posso trabalhar a ideia do título. Então, aqui eu tenho item, eu posso colocar, botar até em maiúsculo, tá? Produtos. Que aí fica mais chamativo, né? Aí eu posso escolher uma fonte, escolher um tamanho e uma cor que eu queira, botar aqui um azul diferente e botar aqui em negrito. Aí eu chego no meio termo ali e a informação está evidenciada. Eu vou tratar nesse exemplo as principais características, tá? As principais propriedades de formatação dos gráficos ou dos visuais que a gente vai falando aí ao longo dos vídeos. Bom, eixo Y. A faixa eu posso manipular esses valores aqui. Eu não vou falar, eu não vou mexer nisso agora, mas vou mostrar um recurso depois onde eu vou exemplificar o que eu estou dizendo nesse momento. Só que eu vou fazer isso daqui a pouco. Então, eu vou pular a faixa e vou para valores. Vamos colocar aqui uma cor. Tá ok ali. Vamos colocar um título. Aqui está a soma de valor total. Eu posso botar aqui total de receitas. Pode ser? Uma fonte.
um tamanho, uma cor e um destaque. Posso botar em maiúsculo também, para ficar igual ao outro? Posso. Vou mudar aqui, vai. Total e receitas. Então, as informações estão ali identificadas. Essa é a formatação do eixo Y. Legenda. A legenda está aqui, ó, identificando a cor dos blocos e o nome de cada um dos vendedores. Aí você escolhe, dentro das opções, a posição. Bom, a maioria gosta, ou muitos gostam, ou de inferior à esquerda ou inferior central. Aí a legenda vem para cá. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto da legenda no começo. Por quê? E quando eu coloco a legenda aqui, ó, a pessoa lê o título do gráfico, então ela sabe do que eu vou falar. Ela lê a legenda, ela sabe o que ela vai ler em seguida. Quer dizer, ela já identificou as cores relacionadas a cada um dos vendedores. Se eu coloco lá embaixo, o cara vai passar por todo o gráfico para depois saber quem é quem. Então, eu particularmente não gosto da legenda lá embaixo. Tá? O título, eu posso botar aqui no plural, vendedores, botar uns dois pontos aqui, ó, se for o caso. Tá? E eu também tenho o texto, né? O texto aqui eu posso deixar essa fonte, posso botar aqui uma cor que não tenha vermelho, ó, vou botar em negrito se eu quiser, tá? Então, na legenda eu seleciono a posição dele, o texto e o título. Isso é formatação de legenda. Bom, linhas de grade. Também não uso, mas vou explicar. Vou colocar na cor preta para vocês conseguirem enxergar melhor ali e botar em sólido. Então, são essas linhas que fazem uma referência a cada valor da escala até a informação mais afastada da escala, para você saber aonde é que, em que quadrante de escala cada coluna dessa está, ou cada bloco está. Perfeito? Então, eu particularmente não gosto. Até porque, veja bem, se eu já tenho os valores aqui, eu não preciso da linha de grade. Se eu tenho os valores aqui, na verdade, eu não precisaria nem, desculpa, nem dos valores do eixo Y. Eu poderia deixar assim só. Eu vou deixar só por decoração ali, né? Mas eu poderia tirar os valores. Tá? Então, isso é o efeito das linhas de grade. Controles deslizantes. O controle deslizante é um recurso que ele coloca aqui na escala, ó, e eu posso mover isso e granular mais a escala. Tá vendo? A escala inicialmente ela está no intervalo de 20%. Eu posso ir rodando aqui e ele vai quebrar isso em algum momento. Lembra como eu falei agora há pouco? Falei, olha, não vou mexer aqui no eixo Y, no que se diz respeito à faixa, porque tem um recurso que eu vou mostrar o que é a manipulação da faixa. Então, é exatamente isso. Eu até posso ativar isso aqui, dependendo de quem vai consumir o relatório, se a pessoa sabe usar isso aí ou não. E também botar o recurso que o teu usuário não vai conseguir utilizar não é muito interessante. Mas você pode selecionar aqui e colocar esse controle. Eu vou tirar porque eu particularmente não gosto. Colunas. Então, aqui, ó, eu tenho todas as colunas, ou eu posso fazer por bloco. Então, posso pegar o bloco da Ana Paula, por exemplo, trocar a cor, definir se ele vai ficar um pouco mais transparente ou não, e também posso colocar uma borda se eu quiser dar algum tipo de destaque para ele. Então, eu vou aumentar aqui a largura, só para vocês terem uma certeza dessa borda aqui, tá vendo? Tá? Repare que cada coisinha que você vai colocando, ele vai ajustando o gráfico para caber mais informação. Então, tem que tomar cuidado para sem nenhuma informação aí, para não sumir com nenhum dado depois. Tá? Tem que sempre ficar de olho nisso.
Então, em colunas, nós trabalhamos a ideia da borda, da cor e para o segmento da Ana Paula, mas eu poderia fazer isso para qualquer um. Veja bem, sempre que eu trocar a cor de um segmento de uma categoria num gráfico e num outro gráfico eu precisar também usar essa categoria, então vamos supor que eu vou fazer um gráfico depois só de vendedores, onde a Ana Paula também aparecerá, obviamente. Então, o que que eu faço? A Ana Paula é amarelo, então a Ana Paula vai ser amarela em todos os gráficos, para eu criar uma identidade visual para aquela informação. Quando a pessoa observar que no gráfico tem amarelo, desculpa, ele já entra, ele já sabe que é Ana Paula. Tá? Então, esses são as colunas. A faixa de opções, o que que ele faz? Ele interliga cada uma dos blocos, né? E, obviamente, das colunas. Você já tem um gráfico de faixa. Eu acho, particularmente, que isso aqui atrapalha um pouco a leitura, então eu não gosto. Mas é um recurso. Os rótulos de dados que nós já mencionamos, né? Das séries, eu estou escolhendo para todas as séries, obviamente. Eu posso escolher aqui uma orientação, se eu quero ele vertical ou se eu quero ele horizontal. Logicamente, horizontal é mais fácil de ler. Uma posição, eu estou colocando aqui inferior central, mas eu poderia botar na base interna, então ele vai para a base do bloco. Eu prefiro no meio, realmente. Se nós colocarmos o título, eu acho que começa a poluir um pouco. Se eu for colocar título, esse dado já não aparece, mas eu também poderia abrir mão da legenda. Eu poderia chegar aqui e desligar a legenda. Se eu já tenho o nome ali dentro, mas como não vai aparecer para todo mundo, então eu vou deixar a legenda e vou tirar o título. Se eu quiser, o detalhe é a porcentagem, lembra? E se eu quiser o valor também, aqui eu perco a informação. Então, eu tenho que escolher qual que eu quero. Se o meu gráfico trata de empilhamento por porcentagem, eu, particularmente, não vejo muita necessidade de você colocar o valor absoluto, já que o que ele quer é o valor relativo. Então, a gente deixa só o detalhe mesmo. A tela de fundo é uma tela que ele coloca aqui, ó, quando você tem que trabalhar com contrastes. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ele está 90% transparente. Eu diminuir a porcentagem, repare que ele cria esse destaque. Então, independente da cor do bloco, eu consigo fazer com que o valor continue legível. Isso é para quando eu for trabalhar com contraste. Não é o nosso caso aqui, mas pode acontecer em algum momento. Né? Tela de fundo, layout na necessidade. Então, isso nós tratamos aqui em rótulos de dados. O plano de fundo é só se você fosse colocar alguma coisa no fundo do gráfico. Mas aí eu acho que não vale a pena porque começa a poluir muito o que você está apresentando. Então, não vamos ver isso também. Bom, uma coisa que eu não comentei lá atrás, mas vou comentar agora. Aqui eu fiz a formatação, né, do que é específico para esse visual, para este gráfico. Lógico que os gráficos têm coisas semelhantes, como o eixo X e Y, na sua grande maioria e tal. Então, essas propriedades, essas características, podem se repetir em alguns outros gráficos, ou se repetirão, né, com certeza. Mas se você for fazer uma comparação da aba visual aqui entre um gráfico e um cartão, você vai ver que as coisas não se repetem. Então, aqui, o visual é para a característica do visual no qual você está trabalhando. O geral é uma aba já, como o próprio nome já sugere, para todos os visuais com os quais você venha a trabalhar. Então, aqui, propriedades, eu não vou mexer porque é tamanho, altura, largura, né, a posição, isso tudo eu faço pelos eixos aqui, pelas alças, melhor dizendo, não vejo necessidade. O título. O título é esse camarada aqui. Então, eu posso botar aqui, ó, receitas relativas a vendas de produtos por vendedores, tá?
Aí eu coloco aquele como um texto normal, só para ter mais controle sobre o tamanho. Aqui eu coloco a fonte, diminuo um pouco aqui, ó. E eu posso colocar, fazer um acabamento, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma cor azul, seja, perdão, vou botar o texto em branco e o fundo dele eu ponho em azul. Aí eu ganho aqui, ó, um acabamento, tá vendo? E vamos aqui em efeitos. Em efeitos, e nós vamos procurar aqui a fronteira visual, que é a borda. Vamos ativar a borda, escolher uma borda do mesma cor do título ali, né, da barra do título. Arredondar os cantos, é porque o canto é sempre 90 graus, eu estou arredondando um pouco. Então, eu coloco. Normalmente, os valores que eu uso é entre 5 e 10, tá? Mas aí fica a critério de vocês. E o 2 para tornar essa borda um pouco mais destacada. E se você estivesse trabalhando com destaque, com sobreposição de cores do fundo do seu gráfico, com o fundo da sua tela, você poderia ativar um sombreamento, tá vendo? Para ele ficar mais projetado. Não é o nosso caso aqui, mas existe esse efeito. Bom, e assim nós temos, então, um gráfico de colunas 100% empilhadas, montado, explicado e formatado. Só mais duas coisinhas para a gente finalizar esse vídeo. Múltiplos pequenos. Então, o múltiplos pequenos, na verdade, vai te dar uma outra visão do seu gráfico. Eu vou colocar aqui por unidade federativa. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai distribuir os valores por unidades federativas. Você já pode reparar aqui duas coisas. Primeiro, eu tenho cada um dos vendedores numa unidade federativa diferente, num estado diferente. Então, a Ana Paula está no Rio, o Cláudio está em Minas, o Marcelo está em São Paulo e o Sérgio está no Paraná. Se eles estivessem vendendo para mais de um estado, aí eu teria cores misturadas ali. Mas como cada um está dentro de um estado, não há essa mistura. E aí, o que que ele faz nesse momento? Ele pega e consegue, então, fazer com que agora todas as barras sejam 100%. Perfeito? Então, por quê? Porque agora eu estou pegando em cada produto somente o valor daquele vendedor. Se eu colocasse aqui um outro campo, possivelmente ele ia colocar uma outra organização ali, né? Mas, por exemplo, se eu tirar a unidade federativa e colocar item aqui, aí ele vai colocar por item, né? Apontador, caneta azul, e aí vai trazer quem vendeu o quê, ó. E aí, como eu tenho mais produtos, ele vai rolar o gráfico, tá? Então, depende do que você está colocando aqui no múltiplos pequenos. Bom, outra coisa importante, interessante é o seguinte: quando você passa o mouse em cada um dos blocos, ele traz o item, né, daquela coluna, no caso aqui é a caneta azul, todos os blocos aqui são da caneta azul, o vendedor, que cada um tem seu bloco ali, e o valor total e a porcentagem. Reparem que no cartão ali ele ainda está como soma de valor total. Então eu não quero isso também. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no eixo Y, eu vou dar duplo clique no campo e colocar total de receitas. Agora, ele faz o ajuste para mim e agora aparece aqui total de receitas. Ok? Se eu quisesse acrescentar mais alguma informação aqui, eu poderia usar dicas de ferramentas. Então, eu vou arrastar valor total aqui de novo para... Perdão, ele escapou aqui. Deixa eu fazer de novo. Valor total aqui. Bem, agora ele veio. E aí ele está agrupando também, ó, por soma. Então, os valores estão repetidos. Se eu chegar aqui e mandar agrupar agora por média e colocar aqui, ó, receita média, escrevi errado, tá? Só isso. Receita média.
Agora, quando eu arrastar para cá, ele traz aqui receita média. Tá vendo? Ó? Aqui tem um produto só, possivelmente. Aqui já tem uma média diferente, tem mais de uma venda, né? Se eu quiser saber quantas vendas tem ali, vamos fazer isso. Pegar aqui, ó, valor total de novo, arrastar aqui para baixo. Agora ele veio de primeira, tá vendo? E ao invés de soma, vamos colocar aqui contagem. E aqui nós vamos renomear para número de vendas. E agora, depois do ajuste, eu trouxer para cá, ó, 5 vendas, 2 vendas, 5 vendas. Aqui é uma venda, por isso que a receita está igual a total, porque só teve uma venda. Aqui já foram 3 vendas e por isso está dividido ali. Então, esse é um gráfico de colunas 100% empilhados, formatado, feito, explicado e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário após assistir ao nosso vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais, todo aquele mantra do início do vídeo, tá? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Em terra.